Bora, Fel, pra análise da ESPN sobre a vitória do Corinthians por 1-0 em cima do Racing. Claro que não foi aquele futebol vistoso, era o time reserva, a gente já esperava que ia ser assim, jogo fora de casa, time uruguaio, chato pra caramba. Mas o que importa foi a vitória de 1-0, agora coloca a gente na segunda colocação, dependendo apenas de uma vitória ou dependendo do empate, né, dependendo do resultado do América de Cali, pra gente se classificar pra próxima fase. Lembrando, pessoal, imagem da Conmebol, eu vou tampar um pouco mais do que o normal, porque a Conmebol é rigorosa, até a coletiva do Dorival, eu vou tampar mais um pouco ali pra não dar brecha. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada com ninguém, nenhuma informação, numa notícia. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Corinthians foi ao Uruguai, no gigantesco Estádio Centenário, venceu o Racing e ainda sonha com a classificação na Sul-Americana. Lili Nascimento conta pra gente como foi. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians venceu o Racing Uruguai aqui no Estádio Centenário, em Montevidéu, e agora depende das próprias forças para se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. O técnico Dorival Júnior deixou muitos titulares no banco. Foi um primeiro tempo sem tantas emoções. O Corinthians chegou poucas vezes na área adversária. Uma delas aos 34 minutos, com Léo Maná e Thales Magno. Yuri Alberto estava no banco, mas na segunda etapa ele entrou. Carrillo e Coronado também. A tentativa de Dorival era de abrir o placar, mas o gol saiu dos pés de um lateral. Aos 28 minutos, Matheus Bidu acertou um chute e marcou o único gol da partida. Deixou o Corinthians vivo na briga para a classificação para a próxima fase da competição. Sabíamos que ia ser um jogo extremamente difícil e independente de como foi a partida, lutamos até o final e graças a Deus conseguimos 3 pontos que faz nós respirarmos e vamos ao último jogo lá contra o Huracan e procurar a classificação. O objetivo principal era o resultado. Hoje não importava atuarmos bem. Se viesse uma boa atuação com o resultado seria o ideal, mas não acontecendo. Para nós a praticidade do resultado foi muito importante porque era uma necessidade. E como todos nós tínhamos conhecimento disso, é natural que, de repente, tenhamos acelerado em demasia em determinados momentos, não optado pela melhor decisão. Então, são fatos que fazem com que, de repente, o gol não acontecendo vá criando uma situação ainda mais complicada, mais difícil. Aconteceu o resultado, que para nós era o mais importante nesse momento. E eu espero que agora possamos nos preparar muito para a última rodada, uma rodada fundamental para a nossa permanência nesse torneio. O próximo e último jogo dessa fase é contra o Huracan, lá na Argentina. Jogo dificílimo. Mas até lá o Corinthians tem 3 compromissos. 1 pela Copa do Brasil e 2 pelo Brasileirão. O primeiro deles é no próximo domingo. Grande clássico contra o Santos, na Neoquímica Arena. A situação do grupo é essa: Huracan 11 pontos, Corinthians 8, América de Cali 7, o Racing está zeradinho com saldo horroroso. Última rodada, Corinthians vai enfrentar o Huracan fora de casa e o América de Cali recebe o Racing do Uruguai. Tendência, vitória do América de Cali. Corinthians vai ter que se virar contra o Huracan para ser, talvez aí o segundo do grupo, né? Talvez não, o segundo do grupo, né? Agora, André, o Corinthians, além dos desfalques forçados por lesão, também algumas opções do Dorival, visando o clássico contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, para não desgarrar muito da parte de cima da tabela, né? Considerando a opção que fez e o resultado que obteve, missão cumprida, né? Nesse ponto, missão cumprida. Missão cumprida, porque o Corinthians conseguiu encontrar a vitória num gol em que a conclusão foi circunstancial, porque a jogada foi destrambelhada. A jogada foi assim, patética. E aí, no próprio chute, houve desvio, a bola entrou, mansinha, mas entrou. Gols assim acontecem com frequência no futebol. E não é porque o Corinthians fez um gol assim que a vitória deixa de ser merecida, mas é preciso prestar atenção que o Corinthians não fez uma atuação de arrancar suspiros. Como o Dorival falou. Como o próprio Dorival falou. Se ele pensou no Campeonato Brasileiro, não só porque tem um clássico no fim de semana, mas como o Corinthians vem de derrota, deveria estar melhor posicionado, o campeonato não é fácil, o clube vive momentos de extrema turbulência, de perspectiva de troca de presidente, afastamento, renúncia, indiciamento na polícia, tudo está sobre a mesa.
A agenda é negativa. E é difícil para uma comissão técnica, mesmo um cara experiente como o Dorival, trabalhar com os jogadores de forma a que esse tipo de situação não interfira no dia a dia, não atrapalhe, não influencie o rendimento do time, que não vive um grande momento, não coletivamente e individualmente já esteve melhor. Então, a Copa Sul-Americana, em termos de classificação, era uma proposta ousada antes desse jogo. Ela ficou menos ousada agora porque o Corinthians ganhou fora, mas tem que ganhar outro jogo fora para se classificar. E o Dorival já fez escolhas, como a gente lembrou aqui, acho que anteontem, na Copa do Brasil, com um time reserva, porque tinha um Internacional no fim de semana seguinte pelo Brasileirão. Agora é uma situação parecida. Naquela oportunidade na Copa do Brasil, o Corinthians ganhou e hoje ganhou também ambos jogos fora de casa. Então ele tem cumprido aquilo que ele tem se proposto a fazer. E o Corinthians aparentemente tem uma chance de se classificar na Copa Sul-Americana, o que para muitos torcedores era uma situação meio de... Hoje terminaria a participação do Corinthians nesse torneio. Quando eu falo em segundo lugar e a pessoa pensa, poxa, mas iguala lá com o Huracan, 11 com 11, é que o saldo do Huracan é muito maior que o do Corinthians, né? Tem 8 e o Corinthians tem 1 de saldo. Então o Corinthians, mesmo que vença o Huracan, não vai tirar esse saldo. Então a classificação do Corinthians, se ela acontecer, vai ser com certeza em segundo lugar. Aí eu te pergunto, Calçade, agora que tem uma possibilidade de classificação na Sul-Americana, e vai ser um jogo difícil, para conseguir essa classificação vai ser difícil, é fora contra o Huracan. Pensando na sequência do Campeonato Brasileiro, já que a opção foi essa hoje, olhando para o jogo de domingo. Quando for pegar o Huracan, vai olhar para o jogo de domingo, vai pensar no jogo anterior, ou agora, já que abriu, a porta se abriu, a possibilidade se abriu, tem que olhar para a Sul-Americana de novo e investir no jogo contra o Huracan? Este jogo aqui te permite olhar a partida do Huracan como um jogo decisivo, é a vitória nessa partida aqui. Então essa aqui tem o mesmo peso da outra. E o Dorival fez as escolhas que fez. Fez as escolhas. E eu vejo o Corinthians sem a menor condição de sair disputando tudo que ele acha que pode disputar. Ele não tem essa condição. O time muda radicalmente. Por exemplo, o Memphis já não estava aí, que está machucado, torceu o tornozelo num treino. Não tinha Mateuzinho, Garro também está buscando. Não tinha o Andileri. Então, assim, era o que era possível. E olha, dentro do panorama, o Corinthians foi bem. Bem todo modificado, falando assim, o que acontecer aqui aconteceu, se for para se despedir hoje da Sul-Americana, tudo bem, vai acontecer. E ele ficou. E ele se mantém ainda na disputa. Então as decisões, eu acho que o Dorival, olhando para a sequência do Brasileiro, quando chegar esse jogo decisivo, talvez ele possa usar um pouquinho mais de titulares. E precisa ver como o Huracan vai jogar também. Porque o Huracan, como você falou, está com a liderança da chave praticamente garantida, não pode ser goleado. Isso. Então, pode até ser que mesmo poupando, o Corinthians consiga se classificar. Eu acho que para o Corinthians é um dos times que, assim, seria legal a Sul-Americana, porque eu acho que é um time que teria condições de vencer a Sul-Americana. Eu vou fazer a comparação, sei lá, com o Vasco. E aí, pela questão do Corinthians no cenário sul-americano, que não é um time que ganhou tanto assim, é um time que é muitas vezes cobrado pelo desempenho em competições sul-americanas, seria legal. Jamais a ponto de transformar fase de grupos em prioridade. Porque eu acho que é legal a partir do momento que você chega num determinado ponto. Agora, o Corinthians não pode jogar, como disse o Calçade, todo o jogo com o seu time principal. Então, se ele chegar, por exemplo, sei lá, às quartas de final, tendo poupado como o Dorival acha que precisa poupar até lá, maravilha. Aí eu acho que a partir dali você pensa de um outro jeito. Mas até lá não dá para jogar com o time principal todos os jogos da Sul-Americana, porque isso vai significar perda de pontos no Brasileiro, muito provavelmente. Bem. Para fechar o nosso linha de passe, você quer falar uma coisinha do Corinthians? Não, acho que o Dorival precisa de tempo. A Lili adora croissants, que lá chamam de media luna. Segundo 1-0 dela consecutivo nesse estádio, né? Fez ontem o Vitória jogando contra o celular. Mesmo placar. É pé quente, hein? A media luna traz sorte para os brasileiros. 1-0 também o placar do Corinthians contra o Racing. Então teve mais posse de bola, 71%. Mais finalizações, 11-6. No alvo, 2-0. Grandes chances, 1-0. Ações na área rival, 16-7. Muito mais passes certos, 454. Ô Elton, para a última rodada, é muito difícil
pensar na primeira colocação, né? 8-1 a diferença de saldo. Então teria que vencer por 4-0 o Huracan na Argentina. Né? Mas a segunda colocação está aí, e aí pode ir para os playoffs. Segue na Sul-Americana, muito provavelmente. É isso que o torcedor corintiano espera. No segundo tempo, com mais peças importantes, o Corinthians acabou melhorando, né? E aí chegou o gol do Bidu aí, quando entrou Carrilho, Yuri Alberto, etc. Mas precisa vencer o jogo, né? Porque o América tá ali na cola e o América vai enfrentar o pior time da chave e certamente vai vencer. Se o Corinthians empatar, pode ser ultrapassado aí pelo América de Cali. Acabou sendo um jogo, como disse o Dorival, né? Jogo para conquistar pontos, para vencer a partida. E foi na conta do chá. Não foi um bom jogo do Corinthians, um time muito mexido. E tinha o Hugo Souza ali, né, como a referência na defesa. O André Ramalho voltando a ter oportunidade. O Thales Magno também na frente. Se falava muito do Thales Magno ser titular dessa equipe na temporada passada. Chegou para ser e acabou não sendo. Acaba sendo um jogador de rotação aí importante. Um meio-campo mais fortalecido também. A gente falava que o Internacional, né, jogou com 3 volantes. O Corinthians tem fortalecido mais o meio-campo, até para deixar esses pontas com um pouco mais de liberdade. Foi a tentativa do Dorival em abrir a defesa de linha de 5, né, da equipe do Racing. E acabou conseguindo uma vitória que acabou sendo mais importante pelo resultado do que necessariamente pelo desempenho. É o que a gente falava, né? O Corinthians parecia meio que desistir da Sul-Americana, priorizar outras competições e depois começou a engrenar, pelo menos nessa competição, e era necessário também, para você poupar jogadores, para você dar ritmo a outros, os resultados podem vir. Foi o que aconteceu com o Corinthians e agora tem a chance na última rodada de tentar uma classificação. Aí vem aquela questão, né? Pote 4, os 2 últimos jogos fora de casa, tem essa questão do desgaste, tem 2 semanas ainda, o Corinthians nesse meio caminho ainda tem o Brasileiro e a Copa do Brasil, mas para o Dorival foi importante, pensando no Brasileiro também, né? Poupar jogadores, alguns no departamento médico, dar ritmo a outros, porque o Corinthians vai precisar do elenco nessas 3 competições, antes da parada para o Mundial, que aí eu acho que o Dorival vai respirar e dizer, opa, agora eu tenho um mês para fazer do meu jeito essa equipe do Corinthians, porque a gente tem visto que é muito mais uma adaptação por conta do calendário do que necessariamente todas as ideias do Dorival. É a hora que ele vai falar, sentar e falar, bora trabalhar, agora com calma, né? Sim. Agora, e isso vai acontecer em vários Ele mais times 16. do futebol brasileiro. Só os que vão para o Mundial que não vão ter esse privilégio. Mas é isso, vamos ver o que vai acontecer. É claro que é uma outra equipe também com o Rodrigo Garro, com o Depay, o Memphis Depay. Quer dizer, é um time que pode crescer sim nas mãos do Dorival. Sim. E a gente não sabe até que ponto, é claro, tem essa questão extracampo que atrapalha muito, né? O Corinthians segue sendo noticiário fora do futebol e claro que isso pode impactar na questão de contratações, de manutenção de jogadores, de uma necessidade de venda para suprir o caixa. O Corinthians mais uma vez, né, vivendo essas questões que atrapalham na montagem do elenco, mas o que tem nas mãos do Dorival Júnior, dá para jogar melhor, dá para jogar mais. E mostrou isso na temporada passada, na segunda metade. Aquela né? sequência de vitórias. Uma sequência invicta que levou o Corinthians à Libertadores, né? Não conseguiu chegar à fase de grupos, mas conseguiu chegar à Libertadores. Então, a expectativa do torcedor é essa, mesmo sem reforços, tendo um elenco mais inteiro, com espaço para trabalhar. Eu falei que era o Corinthians mais 16, na verdade é o Corinthians mais 15, né? Porque 4 equipes estarão no Super Mundial, né? 3 cariocas, né? O Flamengo, o Botafogo e o Fluminense junto com o Palmeiras, né? Essas 4 equipes brasileiras. Outras 16 também terão esse tempo que terá o Dorival. O que significa que quem trabalhar melhor, quem fizer o mercado melhor também, pode fazer uma segunda metade de temporada, segunda parte de temporada boa, que é a esperança do torcedor do Corinthians, como aconteceu na temporada passada. E é claro que qualquer dos 16 times trocariam aí esse mês para trabalhar, para botar o time em ordem para ir para o Mundial. Porque ganhou o Libertadores, né? Os 4 recentemente. É para quem pode, não é para quem quer, diria o outro. Então aí você fez a análise do pessoal da ESPN, lembrando que sempre eu tenho que tampar mais do que o normal quando é jogo da Conmebol, porque entrevista, cenas do jogo, porque a Conmebol é mais rigorosa. Então, outros campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, dá pra gente mostrar mais a parte do jogo. Então, mano, o Coronado não dá pra saber, cara. O gol livre, o cara vai e toca pro Rian. Não sei se é falta de confiança, não sei, cara. O Coronado ganha 2 milhões por mês e, porra, sacanagem o cara não entregar o que
o que diz o salário dele, né? Se ele ganha 2 milhões é porque ele pode entregar muito. Então, cara, quando o Corinthians contratou ele, eu falei, nossa, o cara vai deitar aqui no Brasil. Cara, ele é muito técnico, tem um bom toque de bola, mas é muito fraco fisicamente, intensamente. Ele cara, não casa o futebol dele aqui com o futebol brasileiro. Ele serve pra jogar mais naquele lado lá da Arábia, Catar, onde ele vai lá e deita, né? Que futebol. Mas, cadê essa vitória do Corinthians? 8 pontos contra 7 do América de Cali. Tem que vencer o Huracan agora. Não adianta querer depender do Racing arrancar um ponto lá do América de Cali, que vai ser muito difícil. O cara tem 0 pontos, saldo de menos 11, então vai ser muito difícil o Racing tentar arrancar um ponto lá. Então é vencer. Só que aí que tá, né? Dorival vai colocar titular, vai colocar a reserva, vai misto, porque agora eu não lembro qual que vai ser o jogo anterior a esse do Huracan, então vai depender muito do jogo anterior. Depois vou até dar uma olhada para ver qual que vai ser o jogo anterior, para ver, para tentar imaginar já o que Dorival pretende colocar para campo aí para esse jogo, hein? E domingo tem Santos, hein? Não pode perder pro Santos em casa, pelo amor de Deus, cara. É ganhar, é dar vida para ganhar esse jogo, porque vai ser importantíssimo. Provavelmente o Neymar não vai jogar. Agora tem que ver o Depay aí se vai jogar ou não, o Memphis Depay, se ele vai entrar. Acho que vai ser somente de última hora ali. E o Garro, pode esquecer que o Garro não joga esse jogo, cara, mais pro final do mês ali. Vai jogar 1 ou 2 jogos antes da parada pra data FIFA e Super Mundial. Então é isso. Comenta o que você achou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação pós-jogo, pré-jogo, tudo aqui no canal pra fiel torcida. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!